Galera do Gaia, vamos à reta final, vamos para o nosso aulão Geografia B. Vamos trabalhar então, inicialmente, a geopolítica mundial. Vamos lembrar aqui, galera? Ó, bipolaridade mundial. O grande mapa da Europa, dividida em Europa Oriental e Europa Ocidental, a famosa cortina de ferro. Né? Então, o que está se ressaltando para os temas atuais? A nova Guerra Fria está por vir, nas palavras de Vladimir Putin. Beleza, galera? Daqui a pouco a gente chega lá. Né? E vamos lembrar, a Guerra Fria que finalizou em 1991 com a dissolução da União Soviética. E o grande símbolo, né? A queda do Muro de Berlim. Então, saímos da bipolaridade mundial, o socialismo ruiu economicamente e a nova ordem mundial chega. Então, não podemos esquecer, nova ordem mundial, globalização e com ela o neoliberalismo. Né? Então, o Estado mínimo e os grandes líderes, Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Então, esses dois grandes símbolos do neoliberalismo, Inglaterra e Estados Unidos. Começa lá no Chile, todos sabemos, com Augusto Pinochet. Mas Margaret Thatcher e Ronald Reagan foram os grandes protagonistas do neoliberalismo. Essa nova ordem, olha a palavra, o novo regionalismo. Quando se usa a expressão novo regionalismo, não é meramente divisão territorial. Na verdade, uma nova ótica social, uma nova ótica econômica que acontece ou mundialmente, ou então em alguma região do planeta ou até mesmo de um país. Como no caso do Brasil e países vizinhos com o surgimento do Mercosul. Ou seja, um novo regionalismo passa a acontecer. Valeu, galera? Bem, então essa nova ordem que se inicia nos anos 90, ela já começa a ter os seus enfrentamentos. Aqui na América do Sul se percebe a expansão no final do século XIX, final do século XX, início do século XXI, com o Mercosul, as esquerdas na América Latina, o chavismo na Venezuela. Quando eu falo Mercosul, Dilma Rousseff no Brasil, Cristina Kirchner na Argentina, na verdade, José Mujica no Uruguai, se percebe o quê? Governos estatizadores, governo de esquerda, que na verdade é a onda contrária do quê? Do neoliberalismo, beleza? E também não vamos esquecer, galera, ó, agora nós temos o quê? A expansão dos BRICS. Os BRICS, que é a novidade do século XXI. Os BRICS, por que os BRICS se tornaram tão expressivos? Será que é só economicamente? Não, não é só economicamente. Esses 5 países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, formam sozinhos uma massa populacional de 3 bilhões de habitantes. Pensem comigo, galera, somos 7 bilhões de habitantes no planeta. 3 bilhões em apenas 5 países. 40% de todo o território do mundo. Olhem só aqui no mapa mundo, galera. Olhem só o tamanho territorial. E junto com isso, nós temos também o quê? As fontes de energia e os recursos naturais que esses países possuem. O Brasil, sem dúvida nenhuma, um país ímpar em termos de recursos naturais. Beleza, galera? Então a gente não pode esquecer. O poder não é só econômico dos BRICS. É um poder em recursos naturais, dominando 40% do território nacional e mais. São adolescentes em termos de crescimento econômico, ou seja, um crescimento econômico recente, se comparado com os países desenvolvidos da América Anglo-Saxônica, Europa e até o Japão e Oceania, que já são países que economicamente vem numa constante economia estagnada, diferente do modelo dos BRICS, que são economias que vêm se expandindo e vão se tornar rapidamente as maiores economias do mundo. Muitos deles já são, como é o caso da China, a segunda economia mundial, e o Brasil, a sexta economia do mundo. Valeu, galera? Então, agora vindo para uma questão mais local, Oriente Médio. Oriente Médio. Então observem só, o que não podemos esquecer, Israel, a partilha, 1948, e lembrando vocês, o grande conflito que aconteceu este ano entre Israel e Gaza. Lembrou de Gaza, lembra do Hamas, que para Israel é um grupo terrorista. Tomem cuidado. Hamas foi um grupo político eleito na faixa de Gaza.
Então, ele é um grupo político, sim, mas para Israel é um grupo com ações terroristas. Terroristas para Israel. Isso levou, então, uma guerra entre Israel e Gaza, na verdade, uma guerra entre Israel e o Hamas, que levou à morte de muitos civis, especialmente mulheres e crianças. Dois pesos e duas medidas temos nessa situação. Israel não sofreu nenhuma sanções. Por quê? Porque Israel é aliado de sempre dos Estados Unidos e do mundo ocidental de uma forma geral. Enquanto que a Rússia, por muito menos, sofre sanções econômicas. E aí você percebe que o lado russo tem uma ótica de um confronto geopolítico que eles estão chamando de a nova Guerra Fria. Valeu, galerinha? Então vamos lá, ó. Bashar al-Assad, agora falando da questão síria, ainda no Oriente Médio. Então o confronto é entre Síria e rebeldes. O sírio apoiado pelos russos, olha a nova geopolítica, olha a nova Guerra Fria. Apoio russo ao sírio, ao Bashar al-Assad, enquanto os rebeldes apoiados pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Estados Unidos e a União Europeia que acabam sofrendo um problema grave. Desses rebeldes temos os extremistas, que são minorias, que formam o novo califado entre o nordeste da Síria e o norte do Iraque, conhecido como essa sigla aqui, ó, Estado Islâmico do Iraque e Levante. Tá legal, galera? O novo califado que já extrapolou as fronteiras turcas e o pior, os Estados Unidos está apoiando de forma armamentista os curdos, que de uma certa forma são odiados por todos esses países. Vamos lembrar aqui, galera, os curdos são aqueles povos que vivem nesses países, que eu digo Turquia, Síria, Iraque e Irã, são chamados povos sem pátria, que querem o quê? Uma nação própria, que se chamaria Kurdistão. Estados Unidos armando os curdos contra o Estado Islâmico. Então vem aí um problema gravíssimo que não se sabe ainda o fim. Valeu, galerinha? Agora, indo lá para o sul da África, a África do Sul, vamos lembrar dele, né? Nelson Mandela. Lembrando Nelson Mandela, 20 anos que ele foi eleito, mas mais importante, os 20 anos do fim do Apartheid. Apartheid, que foi criado pelos brancos em 1948, um regime de segregação racial. Tá legal, galera? Esse regime de segregação racial que levou à prisão Mandela em 1963. 1990, ele é libertado. 1993, ele ganha Prêmio Nobel da Paz. 1994, ele é eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Então não esqueçam também o grande símbolo da resistência negra, ele, Mandela, mas o local que virou símbolo, o Soweto, onde ocorreu o maior massacre de negros, que foi o massacre de Soweto em 1976. Valeu, galerinha? Temos então aqui, ó, o Soweto, que na verdade é uma cidade pobre nos arredores de Joanesburgo, beleza? Nos arredores de Joanesburgo. Então temos uma cidade negra que vive em bairros que chamamos de guetos. Tá legal? E as disparidades socioeconômicas ainda continuam muito grandes, apesar dos presidenciáveis últimos serem negros, como o atual Jacob Zuma. Beleza, galerinha? Então, ó, no contexto regional temos então o Mercosul, que acabei de falar anteriormente. Mercosul, e tem uma novidade, o retorno do Paraguai ao bloco. Então, Horácio Cartes, o presidente paraguaio, acaba aceitando o retorno. Então hoje o Mercosul reúne 5 países membros, lembrando a Venezuela, que entrou em 2012 juridicamente, tá legal? Um bloco muito mais protecionista se compararmos, né, com a Aliança do Pacífico, que é o novo bloco do planeta. A Aliança do Pacífico foi criada em 2012. Então vejamos aqui, ó, Chile, Michelle Bachelet, para lembrar, foi eleita esse ano. Ollanta Humala Tasso. Ambos são de linhas socialistas, mas de um socialismo de mercado extremamente neoliberal. Então, tranquilo. Juan Manuel Santos, uma linha de direita conservadora e reeleito na Colômbia. Henrique Pena Neto, um aliadíssimo também dos Estados Unidos. Ambos, México e também Colômbia, aliadíssimo dos Estados Unidos.
e formam um bloco de linha muito mais neoliberal, muito mais livre-cambista se comparado com o Mercosul, que é mais protecionista. É só você lembrar, Nicolás Maduro, o estatizador, a Argentina com uma política estatizadora, estatizou a YPF recentemente, tá legal? Que passa por um momento crítico, né? A Argentina passa por um momento crítico chamado a dívida externa, né? Lembrem dos 8% dos fundos abutres em que ela não pagou a esses credores que colocaram a Argentina na justiça. E, enfim, colocando aqui, galera, ó, também outra ótica agora. Acabando a geopolítica, vamos falar da questão da economia. A economia nacional brasileira, olha só, a taxa de desemprego que despencou. Sempre lembrando, a economia despencou, mas nós temos outros problemas graves, né? Outros problemas graves na nossa economia. A economia que travou por uma inflação que cresceu e por uma economia que não consegue expandir por alguns gargalos. O gargalo da falta da infraestrutura, o gargalo de um país extremamente burocrático e o gargalo de um país onde a mão de obra ainda é muito desqualificada e, é claro, por falta de investimentos mais fortes na educação. Valeu, galera! E outro problema, galera, que a gente observa no Brasil é a profunda concentração de renda. Mas aí eu peço um cuidado da galera. A grande concentração de renda aconteceu na ditadura militar. Tá legal? Onde a economia também cresceu de forma rápida. É só lembrar do milagre econômico dos anos 70, do período médio de 69 e 73. Pós-militarismo, 85... E quando a democracia retoma com o Collor em 89, o indicador Gini começa a declinar. Significa que estamos nos aproximando mais para o lado do zero. Para o lado do 1, mais concentração de renda. Então não esqueça, o Brasil está desconcentrando renda, mas ainda é um país de forte concentração de renda, que é o outro elemento agravante para as nossas condições sociais. Beleza, galera? Bem... Mobilidade populacional, vamos lembrar aqui, galera, nunca esqueça as migrações que aconteceram, por exemplo, no sertão, quadro de Portinari, né, os retirantes. Então, o maior problema lá não é a seca do latifúndio, né? Guimarães, ou melhor, Graciliano Ramos. Lembrando que o fator aqui é econômico. Fator econômico. Claro, outros fatores levam às migrações étnicos, religiosos, políticos, todos eles podem promover mobilidade populacional, inclusive os físicos, né? Como, por exemplo, as grandes tragédias que podem ocorrer no mundo e levar as populações a migrarem. Tá legal? Lembrando aqui, galera, ó, o êxodo rural, que é a migração que provocou a maior transformação na sociedade do mundo e não foi diferente no Brasil. E a nossa questão, o nosso grande problema, né, que não foi a indústria, a industrialização ela aconteceu em todos os países que a urbanização ocorreu. Mas o nosso grave problema está aqui, galera, ó, na falta de uma política fundiária. Então nós temos os 50 anos do Estatuto da Terra, da criação lá do módulo rural, que não deu a dignidade que o Estatuto da Terra falou que iria dar para o nosso pequeno agricultor. Então a falta de política fundiária, aliado à mecanização do latifúndio e a falta de incentivo ao pequeno agricultor, levou então a uma grande massa populacional migrar do campo para as cidades e levar a toda a problemática de favelização, miséria e pobreza de boa parcela da população. Bem, pessoal, para a gente finalizar, uma dica legal para Santa Catarina, tá legal? Ó, a dica é: Federal de Santa Catarina tem como praxe nas suas questões colocar temas relacionados à economia, principalmente à indústria. Então aqui eu coloco para vocês os nossos principais polos tecnológicos, tá? Desde o agroindustrial ao polo moveleiro, papel e celulose, que é o polo mobiliário, polo que viveu muito tempo das araucárias, que hoje, né, são proibidas o corte, o polo cerâmico, e aqui a gente poderia citar também o polo do carvão mineral. Nosso polo tecnológico principal está localizado aqui na Grande Florianópolis, especialmente em Florianópolis, a Tecnópolis. Turismo, né, que é um polo também bastante atrativo. Na região do Vale do Itajaí eu ressalto texto e vestuário, mas aqui eu quero ressaltar o município de Itajaí, que hoje é o segundo município em arrecadação do nosso estado, perdendo apenas para o Joinville, e o fator responsável foi a reativação dos estaleiros, ou seja, né, o Porto de Itajaí está fabricando navios, que colocou o município aí numa arrecadação intensa, e provavelmente vai se tornar a cidade mais rica de Santa Catarina. E o polo metal mecânico, que esse é o grande filé mignon do nosso estado.
é a região mais rica, Joinville continua sendo, e muito atrativa para empresas de grande porte, principalmente General Motors, que já está instalado em Joinville, e aqui eu vou ressaltar, para a gente finalizar nossa aula, né, estão os polos industriais, o polo que instalou, né, o polo metal mecânico que instalou no município de Araquari, a BMW. A BMW, então, é a grande novidade. Então, não é analisar só a BMW, é a localização dela, o polo metal mecânico e as áreas portuárias, como o Porto de Itapoá, que está localizado no município de Itapoá, e o Porto de São Francisco do Sul. Beleza, galera? Então, essas são as dicas do professor Josemir aí para esse vestibular da UFSC 2015. Desejo a todos aí muito sucesso. Que o Papai Noel, né, seja contemplado com aprovação no vestibular da Federal de Santa Catarina. Um grande beijo a todos, sucesso!